Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. E possamos agradecer ao nosso Pai, Deus, nosso Criador, ao nosso irmão maior Jesus, aos bons espíritos que cuidam das tarefas dessa casa. Vamos agradecer a importante oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Nós temos, cada um de nós, algo reservado para que possamos receber essa noite e levarmos para as nossas casas. Cada um de nós, ao chegarmos nessa casa, quando passamos por aquela porta da entrada, recebemos já um primeiro jato de atendimento. Um jato de boas harmonias, de bons fluidos. E aqui durante a palestra, nós vamos recebendo todo o atendimento que precisamos. E depois o encerramento é com o passe. Mas o momento mais importante é o momento em que o nosso amigo expositor está fazendo toda a sua exposição aqui para que a gente possa colocar nossa atenção com amor e com equilíbrio, favorecendo o atendimento da equipe espiritual. Então é nessa hora que nós estamos pedindo que Jesus nos envolva, que Deus nos oriente, que o nosso irmão tenha, como sempre tem, o dom da palavra carinhosa que toca o nosso coração, e que possamos, Senhor, estarmos atentos a tudo aquilo que for falado essa noite aqui, porque temos a certeza que daqui retiraremos aquilo que nós precisamos. Porque o nosso Mestre disse: buscai e achareis, batei que se vos abrirá. E é dessa forma, Senhor, com o coração em festa, nós pedimos licença para a equipe espiritual da nossa casa, para iniciarmos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver cada um de nós aqui presentes, quer sejamos encarnados ou desencarnados. Nos pediram para trabalharmos um capítulo e nós acolhemos o capítulo de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Queridos irmãos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o Mestre Jesus já dizia, pois deles será o reino dos céus. Vivemos um momento ímpar na humanidade agora. Estamos no ano de 2023 e o nosso mundo, o planeta Terra, está vivendo um momento extremamente tenso, que para alguns parece que é um desfecho. Mas vamos nos reportar ao ano de 2004. No ano de 2004, o Divaldo, em um dos congressos, foi 2004, ele falava o seguinte, que estávamos prestes a mergulhar num período extremamente delicado para o nosso planeta. Era aguardado a intensificação do processo da transição planetária. Termo esse que não era comum ainda de uso, que ele começou a ser, vamos dizer assim, ser mais usado e começou a rodar mais nas rodas de estudo, enfim, a partir do ano de 2010, 2011, 2012. Tá? Mas o que o Divaldo disse naquela época, naquele momento, naquele instante lá atrás? Estávamos prestes a viver um momento
em que grandes transformações iriam se efetivar, se realizar no nosso mundo. Mas, como quando se faz uma faxina, um processo de limpeza, tudo é removido dos seus lugares. E o que acontece? Divaldo nos alertava lá atrás, naquele tempo, naquele instante, uma quantidade enorme de espíritos provenientes das regiões umbralinas mais densas estariam já reencarnados e sentimentos extremamente primitivos iriam aflorar. As características que se marcariam aí seriam crimes também de requintes extremamente selvagens que seriam cometidos. Fatos e situações, quadros que se criariam, que escapariam completamente à nossa compreensão. Porém, ele alertava que as características desses espíritos remontavam lá à Idade Média. Ou seja, nós tínhamos entidades com as quais nós estamos convivendo hoje, que as últimas encarnações teriam ocorrido lá no período da Idade Média do nosso planeta. Tempo esse que teria sido época das cruzadas. Então as barbáries, os crimes cometidos contra o ser humano seria algo indescritível. As verdadeiras aberrações que seria até incompreensível para aqueles os quais estariam vivendo o momento. Momento que é este o qual nós estamos hoje. Para a espiritualidade, era algo... Por que estava ocorrendo isso? Porque uma quantidade enorme de não teriam mais como continuar encarnando no nosso mundo. Então, para esses espíritos, seriam a última experiência que viveriam no nosso mundo. Depois disso, seriam transladados aqueles, sim, não seriam todos, aqueles que, aproveitando a oportunidade dessa reencarnação ou dessa encarnação, se modificassem, não deixassem eclodir esses sentimentos de barbárie, de selvageria, teriam vencido a sua prova, permaneceriam aqui. Os demais, que lamentavelmente não conseguissem serem aprovados por esse momento, seriam transferidos para mundos que seriam diretamente proporcionais na razão em que estivessem eles. Ou seja, mundos selvagens, primitivos, mundos em iniciação. E assim, nós estamos vivendo o momento. Quando olhamos situações, fatos, como os quais aconteceram no início agora do mês de outubro, lá, quando se fala lá na Palestina, porém, contudo, todavia, entretanto, também acontece entre nós aqui no cotidiano, mas a magnitude que se ganha em dimensão é em função da situação guerra, que está quase que acontecendo, ou extraoficialmente, ou oficialmente acontecendo, enfim, não é? Denota o nível dos espíritos com os quais pertencem ou estão ainda pertencendo ao nosso mundo. Agora devemos ter o cuidado. Nós não somos santos. Qual é a característica dos espíritos que reencarnaram no Brasil? Lá dos livros Brasil mais além, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós vamos encontrar menções com relação aos espíritos que vieram para o Brasil como espíritos extremamente velhos. E quando nós estamos falando de espíritos velhos, gente,
Nós não estamos falando da roupagem física que nós estamos usando agora, mas nós estamos falando de nós espíritos, independente da idade que estamos vivendo nessa encarnação, da nossa situação espiritual, que é uma característica marcada de espíritos extremamente já com tempo no nosso orbe, no nosso planeta aqui. Por isso a dificuldade que o povo, a população de espíritos que formam o nosso país, eles têm em reagirem ou, vamos dizer assim, se deixarem levar pelo ímpeto do guerrear, do lutar. Por quê? Porque são espíritos extremamente velhos e que já brigaram, já guerrearam, já lutaram muito em outros quadrantes do planeta em tempos outros. Mas chega um tempo que de tanto lutar, de tanto brigar, também cansa de perder tanto. E aí são espíritos que cansaram de guerrear, de lutar. Assim somos nós. Por isso, dessa resistência tida por nós, espíritos encarnados nesta terra aqui. E que não é por acaso que vieram para cá. Nós formamos uma legião gigantesca, e quando digo nós, porque todos nós pertencemos a essa legião, oriundos dos mais diferentes quadrantes do nosso planeta, de tempos idos, de guerras que formaram a história do nosso mundo. Então, estamos vivendo um momento de separação, um momento de seleção, um momento que exige de nós a racionalidade e, acima de tudo, daqueles que tiveram a chance, a condição primeira de passarem pela doutrina espírita, o pouco que seja, mas se tornam extremamente responsáveis com relação ao conhecimento e, consequentemente, a responsabilidade tida na formação de uma sociedade sadia voltada para o bem. Mas devemos, aí, antes de falar em devemos, deixa eu lembrar uma historinha aqui. Quando eu era guri, eu já fui guri, por incrível que pareça, eu já fui pequeno. Quando eu era guri, a gente ia para a praia naquelas excursões de farofeiro, sabe? Ia naquelas excursões de farofeiro. Pegava um ônibus lá, do pessoal, enfim, do bairro, lotava um ônibus e ia para a praia. Ou era Cidreira, ou era Tramandaí, ou era Pinhal. Ia para lá. A coisa melhor que tinha, assim, sabe, o ônibus parava, daqui a pouco tinha aquela gente toda, entrava dentro d'água e aí entravam dentro da água e pulavam, brincavam na água. Naquele tempo de Santa Catarina, nem pensar. Não é? Nem isso. Pegava aqui a RS-040, até onde eu olhei uma fotografia de 1973, como o pessoal ia para a praia antes de 1973. Então pegava a RS-030 ali e ia embora. Bom, mas por que eu estou falando isso? Uma das coisas que acontecia, quando a gente entrava na água, as pessoas que tinham um pouco mais de idade, os nossos pais, enfim, diziam assim, olha, tem que cuidar da água, porque vai ter, como é que é, arrebentação, o repuxo, isso, e a água leva e tal, e de vez em quando dava aquelas coisas de afogamento, aquela coisa toda, né? Todo mundo sempre... Mas era uma característica que a gente observava. O que acontecia? Vinha a onda do mar e tu não podia se deixar levar pela onda, certo? Não podia se deixar pela onda porque tu perdia totalmente, vamos dizer assim, a tua orientação, a tua dirigibilidade, a tua condução. A água te levava e te atirava para qualquer ponta para frente. E aí dava o repuxo, a águazinha e te levava de volta. Ou seja, perdia-se o controle. Basicamente era isso. Porque a gente entrava na mesma frequência da água, das ondas do mar, que ali vinham. Acho que a grande maioria, se não viveu isso, é só fazer uma experiência. Tá lá vem a onda e tal, tu te deixa levar, falta até assim, enfim, e daqui a pouco tu te leva e perde o controle. Então, tem que ter cuidado. Mas por que a gente está falando nisso? A gente entrava na onda
perdia o controle, podia ser arremessado, perdia o senso de direção, de segurança. Nós perdíamos o controle quando nós entrávamos na onda. E é exatamente o que acontece. A onda, ela tem uma frequência que ela se repete e ela vai. Quando nós pensamos no mal, nós entramos em uma frequência. Como consequência disso, nós perdemos a dirigibilidade, o poder de orientação nosso, de condução nossa. Nós ficamos à mercê de forças que escapam ao nosso controle. Então, esse capítulo, o Delcio, quando eu estava sentado ali há poucos minutos, ele disse assim, ele brincou comigo, hoje nós vamos aprender a ser brandos e pacíficos. E aí eu disse para o aluno, não é nós vamos aprender a ser brandos e pacíficos. A gente vai refletir ou vai pensar o porquê que a gente tem que ser brando e pacífico. Vamos usar um pouquinho a nossa inteligência para não nos deixarmos levar por ondas outras que nos arremessam a situações totalmente descontroláveis na nossa vida e que acabam refletindo-se em dor e sofrimento para nós. Por quê? O pensar mal, o vibrar mal, o não, a resistência tida nossa a não ser brandos, pacíficos e tolerantes, faz com que nós venhamos a mergulhar em situações que redundam em dor diretamente na nossa vida. E nós não precisamos viver com isso. Ser brandos e pacíficos, ser afáveis, são condições mínimas e necessárias para que nós saibamos usufruir de um pouco de felicidade nesse mundo. E nós podemos construir isso. A paciência, a tolerância, a doçura, a afabilidade. Se a cólera, o ódio são vícios do orgulho, os sentimentos de doçura, afabilidade, paciência são diretamente ligados, são derivações diretas da caridade. E nós passamos a experimentar as consequências do amor. Eu estava olhando até comentei com a minha esposa, eu peguei ontem, quando eu estava olhando os assuntos a trabalhar, aí eu estava excluindo lá, fazendo uma limpeza lá no meu note lá, e eu peguei um livro que é do Leon Denis, de 1800, naqueles 1850 mais ou menos. O nome do livro é Depois da Morte. Quem foi Leon Denis? Assim, Leon Denis, ele era o plano B do mundo espiritual para que, no caso do senhor Hipólito Elisade Rivail, conhecido como Allan Kardec, não tivesse tido êxito na sua missão, o senhor Leon Denis, cientista francês da época de então, seria a pessoa que seria o codificador da doutrina espírita. Mas o senhor Kardec cumpriu a missão dele. Nessa obra, Depois da Morte, do Leon Denis, ele faz várias citações extremamente interessantes aos cuidados que nós deveríamos ter com relação à doçura, à brandura, à afabilidade. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no artigo que eu lia nesse livro sobre essas virtudes, ele fazia ali menção com a necessidade de nós controlarmos o nosso vocabulário. As palavras que nós pronunciamos, da forma como nós nos dirigimos. E eu, ultimamente, não sei, talvez seja em função dos cabelos brancos, da idade, eu não sei nem lhes explicar, mas uma coisa que me chama a atenção é como se tornou
tão comum o uso de palavrões, que eu, sinceramente, chega a me doer o ouvido, sabe? A conotação que tem, usado de uma forma tão natural. Aí as pessoas poderiam dizer assim: ah, mas isso é corriqueiro, é do dia a dia. Eu não sei, sinceramente, mas é um empobrecimento ou um desvio, vamos dizer assim, de situações com as quais nós necessariamente não poderíamos nem precisaríamos conviver. E que situações são essas? É o seguinte: todos nós aqui, querendo ou não, nós somos médiuns. Nós somos suscetíveis a recebermos impressões do mundo espiritual, de espíritos. Ah, sim, de espíritos. E o que são espíritos? Espíritos são pessoas. E como tal, existem pessoas que são boas e pessoas que são menos boas, vamos dizer assim, ou que não são tão boas. Para que nós possamos nos ligar aos espíritos bons, aos espíritos desenvolvidos, nós também devemos vibrar, nós também devemos estar na frequência da onda em que eles transitam. Do contrário, se nós não nos ligarmos a eles, outros espíritos estarão ligados a nós. E que espíritos são estes? Aqueles irmãozinhos que são zombeteiros, aqueles irmãozinhos que, lamentavelmente, pela sua condição de ignorância não saber da condição nem própria deles, muitas vezes, passam a passar ideias, informações ou sugestões menos dignas para nós. Então nós vamos encontrar pessoas totalmente à mercê de serem influenciáveis por ideias totalmente esdrúxulas, totalmente descabidas, totalmente desequilibradas. Os senhores acham que é de graça que se vive uma época, um momento, um instante em que o homem nunca teve tantos recursos quanto tem agora, mas que em contrapartida, uma quantidade gigantesca de pessoas envolvidas ou que deixam se levar pelo suicídio, nunca foi tão grande quanto agora. Independente do lugar, as pessoas perdem totalmente a noção, o senso de continuidade, a fé, a esperança, a credibilidade em momentos melhores. E parece que a primeira solução é tirar a vida, é deixar-se levar por situações que parece que não tem solução. Cada um dos senhores pode fazer uma medida, pode fazer uma avaliação de tudo quanto pensam que sofreriam, os senhores sofreram realmente? De tudo quanto imaginam que viveriam de maldade, de ruim, de dificuldade, os senhores viveram realmente? Claro que não. E por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não estamos lançados, nem fomos lançados nesse mundo à revelia. Nós estamos ligados à espiritualidade. Existem aqueles que estão do outro lado, que não reencarnaram, que não assumiram um corpo físico tal qual como nós, que ficam pleiteando, que ficam trabalhando, que ficam rogando aos espíritos superiores para que nós saibamos nos conduzir com equilíbrio, para que nós saibamos conduzir a nossa felicidade e trilhar pelos caminhos do bem, para que nós sejamos pessoas dignas, que possamos fazer valer essa chance que foi a presente encarnação que nos foi dada. Então, vejam bem, sermos brandos e pacíficos passa por diversas situações. O pensamento é a célula primeira de como nós devemos nos comportar. O amor ao próximo, saber nos colocar no lugar do nosso semelhante, as palavras que nós proferimos, as palavras de ataque muitas vezes, o desequilíbrio com que nós nos deixamos levar, não é? Então, as situações que se criam de arrogância por parte nossa, onde muitas vezes nós julgamos-nos superiores às demais pessoas,
Passamos a avaliar a pessoa pelo que veste, pelo que ela possui. E os valores morais, meus queridos? Kardec ele faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, e ele diz assim, o seguinte, pergunta para os Espíritos. Tá? Como é que nós poderíamos nos aproximar dos Espíritos bons? Ou como é que os Espíritos bons se aproximariam de nós? E os Espíritos são bem enfáticos, respondem para ele diretamente, dizem, sendo bons. Não existe outra maneira. Não é porque eu tenho esse nome, porque eu tenho essa cor de pele, porque eu tenho esse carro, porque eu tenho essa titulação. Não é isto, de forma alguma. Muito antes pelo contrário. Cada um nasce dentro do quadro que precisa experienciar e precisa viver, quer seja para aprender a administrar-se, quer seja para desenvolver valores morais, quer seja para enriquecer o seu conhecimento. Mas nós todos viemos a este mundo não é por acaso, e nem é de passagem de brincadeira. Nós temos um tempo para viver, para fazermos o nosso melhor, para trabalharmos pelo crescimento do nosso planeta. Agora, quando se vive um momento de guerra, aonde vamos chegar? Bom, só a espiritualidade maior sabe. Mas dizem eles que é um momento extremamente delicado. E o Divaldo diz uma coisa, que na verdade a espiritualidade colocou para ele, pela Joana de Ângela, de que existe um somatório. Pensemos nós, quando vai se fazer uma construção, esse prédio está construído. Mas existem uma série de tijolinhos ali que estão cada um encaixado no outro para formar as paredes, não é? Para formar os pavimentos e que vai dar o visual de solidez que nós temos. Na verdade, o nosso mundo ele é feito pelo somatório das vibrações dos pensamentos que cada um de nós emite. Então, quando nós pensamos no bem, quando nós trabalhamos no bem, nós estamos contribuindo para um mundo melhor, para a edificação de um mundo melhor. Mas, lamentavelmente, hoje, nós, seres humanos, estamos vivendo de uma forma tão individualizada, sem nos preocuparmos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, que acabou redundando na situação em que cá estamos vivendo hoje. Mas, o que eles nos dizem, a espiritualidade, que não devemos ter medo. Isso é um momento que está sendo vivido pelo planeta em função daquilo que se falou lá no início, da transição que o nosso mundo teria que viver na passagem da condição de um mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então esse processo seletivo ele está acentuado, ele existe, e não é aquela figura, né, São Pedro, São João, sei lá quem, mas dizendo, tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Não é isso. É a edificação, é a construção de cada um em cima da pessoa que é, da forma com que se conduz, em sermos corretos, em sermos honestos, em termos valores reais que se traduzam na caridade, no respeito, no amor ao próximo. Isto é fundamental. Sem o quê? Não adianta de nada, como diz nesse capítulo, nós temos o verniz do mundo que externa a educação, que externa a boa palavra, mas se o sentimento que nós carregamos no nosso coração não traduz-se em sinceridade de amor, de respeito para com o nosso semelhante, nos colocando no lugar dele, ao proferirmos uma palavra, que saibamos ser dóceis, saibamos ser afáveis, nos questionando, nos perguntando, se eu estivesse no lugar da pessoa, como é que eu reagiria, como é que eu viveria, qual seria a sensação que eu estaria tendo ouvindo isto? E aí, muitas vezes, no nosso cargo de chefia, ou da forma como, muitas vezes até no nosso lar, não é? Às vezes, nós homens, às vezes, temos aquela condição, às vezes aquela situação de parecer ser embrutecidos, enfim, aquela coisa toda. Muitas vezes se diz palavras que são descabíveis, não é? Então, vamos
tratar, vamos saber ouvir, saber falar, saber nos comportar. Isto é fundamental. Muitas vezes a pessoa acha que para passar para um momento melhor ela tem que esperar um milagre em que ocorram transformações. Sim, essas transformações, elas são individuais, elas são nossas, são particulares de cada um. É a educação dos nossos sentimentos. Então, sermos brandos e pacíficos, sermos afáveis, são com as condições mínimas necessárias para vivermos, para merecermos, para estarmos em um mundo melhor. O contrário é a selvageria. O contrário é a guerra, é a destruição. E isso tem tempo limitado, está no fim do nosso mundo, para o nosso mundo. Que a paz do Mestre Jesus esteja hoje e sempre nos nossos corações, meu irmão. Nós chegamos ao nosso tempo. Que assim seja.